Então, já encerrei o meu período de reprodução aqui, as aves já estão separadas, os casais separados, filhotes em voadeiras. Essas aves que estão aqui atrás, a maioria são isabelinos vermelhos intensos, que eu já individualizei essas aves, né? O meu período de reprodução foi bom, eu alcancei os resultados que eu havia planejado para alcançar, estou satisfeito, tá? Mas eu poderia ter ido um pouco além do que eu havia planejado, se não fosse algumas dificuldades que eu enfrentei no período de reprodução, tá bom? Na verdade, as maiores dificuldades aí que eu andei enfrentando foi na questão de doenças, certo? Eu quero falar com vocês sobre isso. O grande vilão desse período de reprodução 2019 aqui no criador WM foi a famosa pinta preta, né? Que é um problema que muitos criadores relatam a dificuldade em lidar com esse problema no seu plantel, tá? Eu tive esse problema aqui esse ano e realmente eu perdi muitos filhotes no início da reprodução, certo? E aí você tenta fazer de tudo, né? Na verdade, o ideal, o certo, era fazer exame das aves, né? Para tentar identificar direitinho e ver qual era o medicamento que seria eficaz para combater a famosa pinta preta, ou black point, enfim, como é conhecido. Na verdade, segundo os criadores mais experientes, há uma suposição assim variada da origem dessa doença. Alguns dizem que é de origem viral, outros dizem que é bactérias, fungos, enfim. Mas a verdade é que o filhote nasce com uma pinta preta do lado direito do abdômen, né? Que é o resultado da infecção da vesícula biliar daquela ave. E o filhote vai definhando, não cresce, com 3 dias aí no máximo o filhote morreu. E isso causa uma mortandade muito alta entre os filhotes recém-nascidos. E um desespero, uma tristeza muito grande do criador, né? E nas minhas tentativas de resolver esse problema, eu dei o medicamento mais usual que a gente geralmente dá quando isso acontece, que é o clavulanato de potássio com amoxicilina. Na verdade, há um relato de muitos criadores que há uma certa resistência da doença contra esse medicamento. Eu usei um outro medicamento também, um antifúngico, chamado Fungizone. Esse remédio me deu um resultado até legal, não posso reclamar, não, tá bom? Mas algumas coisas que eu notei nessa batalha aí contra essa doença foi o seguinte: eu comecei a observar que a maioria dos filhotes, eles morriam, certo, durante a noite ou no período da manhã. Isso, 95% dos filhotes meus morreram ou durante a noite ou período da manhã. E eu comecei a observar uma coisa, que às vezes eu medicava a ave, um filhotinho de manhã, ele estava com um ponto preto bem grande, né? Bem visível. Quando eu medicava, quando era no período da tarde, à tardezinha, na última visita que eu fazia ao canaril, antes das aves, antes do anoitecer, eu notava que aquela pinta, ela estava pequena, ou em algumas aves elas haviam até desaparecido. Quando era no outro dia de manhã, estava lá a manifestação visual da doença, de uma forma bem agressiva. Aí eu comecei a analisar, gente, se durante o dia, quando essas aves estão sendo medicadas, há uma regressão dessa manifestação visual da doença, então essa doença, ela está dizimando realmente meu plantel no período da noite. É um período que os filhotes não comiam e, né, logicamente, não estavam ingerindo um medicamento para combater a doença. O que é que eu fiz para conseguir resolver? A primeira coisa, eu prolonguei o período, né, de luz acesa no canaril, deixei até por volta lá das 11 horas da noite, e aí depois, uma outra medida foi que assim que o dia amanhecia, eu estava no canaril para já medicar as aves. Com isso, eu consegui sim melhorar os resultados. Mas uma dica até importante de um grande criador e juiz também de ornitologia, que é o Leonardo Monteiro, o Monteirinho, ele me indicou um medicamento e me orientou: Diogo, faça você tem que medicar todo o plantel. E uma coisa assim, elementar que às vezes a gente não percebe. Eu falei: olha, os pais estão infectados, então você
você medicar apenas os filhotes, você não vai obter resultados satisfatórios. Então, eu usei um novo medicamento, tá certo? E eu fiz, a partir daí, eu comecei a medicar os pais. Eu usava o medicamento na ração, né? Umedecida que eu colocava todos os dias para os pais alimentarem os filhotes. Com isso, eu consegui resolver o problema, consegui salvar muitos filhotes e consegui alcançar o meu objetivo, tá certo? Então fica essa dica aí para você. Se você está enfrentando alguma dificuldade com essa doença ou qualquer outra doença, fique atento, né? Talvez se você usar o medicamento, não na papinha apenas, mas na alimentação, na farinhada umedecida, ou no Germinex, né, que você usa para os pais alimentarem os filhotes, você vai conseguir ter um resultado melhor, tá certo? E esse detalhe, você tentar organizar a questão da iluminação, colocar timer no canarinho, enfim, para que as luzes estejam ligadas, né? Mesmo depois de anoitecer, para que o período em que a ave fique sem medicamento, ele seja maior, e aí com isso você vai conseguir bons resultados. Lembrando que você não pode desligar as luzes do canaril abruptamente, você precisa conseguir algo que simule o anoitecer, para que as aves aninhem, não corra o risco de você desligar de repente, estressar a ave, deixar alguma ave fora do ninho e perder alguns filhotes com isso, tá bom? Deixe seus comentários, você enfrentou alguma dificuldade sobre isso? Com essa doença também no seu período de reprodução? Deixe os comentários aí, vamos conversar, vamos trocar experiências, eu tenho certeza que vai ser edificante para todos nós, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre problema nas patas dos canários. Enfrentei isso também. Na verdade, o problema com as patas vem de longo prazo, mas eu descobri e usei esse ano 2 medicamentos. Na verdade, um não é nem medicamento, mas usei 2 produtos que eu consegui resolver de uma forma incrível o problema nas patas dos canários aqui no Canaril. No outro vídeo eu vou estar falando sobre isso, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Segue a gente lá no Instagram também, Canaril Criadouro WM, tá certo? Você pode acompanhar o nosso trabalho no Instagram também. Até mais, fiquem com Deus.